Meus irmãos, nós estamos no culto de ensino. Convido você a ficar de pé para que nós possamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre como mandar o diabo embora da nossa vida, amém? Uma coisa muito simples que está escrita, mas ao mesmo tempo muito complexa quando nós vamos ter que fazer aquilo para o diabo sair da nossa vida. Muita gente faz campanha, muita gente faz 7 dias, 8 dias, mas tem uma fórmula bíblica de mandar o diabo embora sem fazer campanha, sem ter muito estresse. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Quero ler para os irmãos a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, para que a gente possa meditar um pouco mais. Carta de Tiago, capítulo 4, do versículo de número 1 ao 10. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra nos diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vocês? Porventura, elas não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Versículo número 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, ela se constitui inimizade contra Deus? Portanto, qualquer pessoa que quiser ser amiga do mundo, ela se autodenomina inimiga de Deus. Ou cuidais que em vão vos diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúme? Antes da maior graça. Portanto diz Deus resiste ao soberbo, dá porém graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Tome seu assento, meus irmãos. Acabamos de ler um texto que ele é muito conhecido. É um texto que muitas pessoas conhecem, algumas partes dele. Em alguns momentos, pessoas usam esse texto de forma até errada, tentando acusar, tentando oprimir, mas o texto ele traz um grande ensinamento. Hoje, quando nós vamos ver o meio cristão, parece que o diabo ganhou mais poder, parece que o diabo está tendo mais força, porque muitos estão dizendo: o diabo está me acusando, eu não estou conseguindo vencer, porque o diabo está em cima de mim, o diabo todo o tempo está dentro da minha casa, da minha família, o diabo está destruindo o que eu tenho. E nós vamos encontrar uma cristandade com medo do diabo. Muitos irmãos hoje têm medo do diabo. Muitos irmãos, quando recebem uma informação: eu tive um sonho com você, que o diabo te pegava, irmãos, ele fica suando, ele fica com medo. Quando você conta um sonho que Deus está abençoando, que Deus vai abrir a porta, ele não tem tanta alegria assim. Nós temos vivido esse tempo, mas a Bíblia não vai dizer em nenhum versículo bíblico para que você tenha medo do diabo. Eu e você não precisamos temer o diabo, irmãos. Isso não quer dizer que você vai brincar com ele. Paulo diz que nós não ignoramos as astúcias do diabo, a sua forma de trabalhar, mas nós não tememos ao diabo. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu em tudo, ele foi tentado pelo diabo, ele venceu em tudo. A Bíblia também vai dizer que nós temos que primeiro temer a Deus, porque só Deus tem poder de lançar eu e você no inferno. Só Deus tem poder de acabar com a vida humana e lançar ela no inferno. O diabo não tem esse poder. O diabo pode nos tirar um emprego, ele pode nos fazer ter tantas tormentas aqui, mas ele não pode lançar a nossa alma no inferno, porque nós estamos lavados em Cristo Jesus. Nós vamos encontrar também no meio dos cristãos, irmãos dizendo: olha, eu não consigo vencer a tentação. A minha tentação é impossível de ser vencida. E aí nós precisamos ler um texto bíblico, e eu quero que você abra comigo, porque dentro desses dias, encontrando tantas dificuldades, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10,
E o versículo de número 13, ele nos traz um direcionamento para quando nós usarmos essas palavras. A minha tentação não tenho como vencer. E isso não é o que está escrito biblicamente. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia nos diz assim: não veio sobre vocês tentação, senão uma tentação humana. Acharam? 1 Coríntios 10, versículo de número 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, Ele dará também um escape para que possais suportar. O texto diz que eu e você somos guardados por Deus para que não sejamos tentados além do que podemos suportar. Isso é um texto bíblico, então ele tem que ser considerado real. Então, o que acontece? Por que eu caio tanto em tentação? Porque eu ignoro o escape de Deus. E como a gente tem ignorado? A gente tem minimizado o efeito do pecado. A igreja de hoje, ela minimiza o pecado. O pecado é tratado como algo comum, algo que pode acontecer, irmãos. Todo mundo erra. E não é que todo mundo não erra, mas nós pecamos por falta de entender que o pecado continua tendo a mesma consequência que teve no jardim do Éden. Eva minimizou o pecado. Deus fala para Eva: se você comer, você morre. Eva escuta a proposta de Satanás. E Eva vai minimizar a consequência do pecado. E nós temos feito isso nos dias de hoje. É por isso que a gente não consegue resistir mais às tentações. A tentação vem, Deus dá aqui o escape, e o escape às vezes é aquela vozinha que só você está ouvindo. Não fala isso não, não fica aqui não, vai para a igreja, não desiste. Só que nós preferimos passar pelo pecado e dizemos: Deus tudo perdoa. E não é mentira que Deus tudo perdoa, é verdade, Deus tudo perdoa. Mas será que nós temos entendido que o pecado não pode ser minimizado? Olha o que vai dizer Tiago no capítulo 1, abre aí sua Bíblia, verso 15. Perceba que como nós temos deixado de considerar a consequência do pecado, nós não se atentamos no que a Bíblia diz. Quem achou, diga amém. O versículo de número 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera morte. Pense uma coisa, irmãos, Deus é tão bom que o pecado, enquanto ele não é consumado, você tem a opção, você tem a oportunidade de se arrepender e sair. Mas depois que ele é consumado, ele vai gerar uma morte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo diz: o salário do pecado. E agora pergunte-se para você, para mim, a gente tem que se perguntar: por que a gente ignora isso? Por que a gente ignora essa direção de Deus e vive dizendo: não tem como resistir ao pecado? Sendo que a Bíblia diz que Deus não permitirá você ser tentado. Agora pense comigo, além do que eu posso suportar. Então quer dizer que toda tentação eu posso suportar. E por que eu não estou suportando? Porque eu estou desobedecendo a Deus. Porque eu estou ignorando o escape. A porta de escape que Ele deixou para nós, nós temos ignorado. Mas não se iluda, por favor. O preço do pecado continua sendo morte. É por isso que a gente vai ver alguém que morreu do nada, não é do nada. É que foi concebido o desejo nele e o pecado nasceu. Só que quando ele consumou, e quando você pecar, não espere outra atitude de Satanás. Ele vai te acusar. O diabo trabalha dessa forma. Ele diz: faz, quando você acaba de fazer, ele fala: mas você não é crente? Não tem nada a ver. Quando você faz, ele fala: mas você não é crente?
E nós precisamos nessa noite alinhar a nossa mente, o nosso coração com a nossa fé e entender o resultado do pecado ainda continua sendo morte espiritual. Muitos até mesmo morte física. E nós acabamos de ler um texto que temos que extrair dele alguma coisa. Temos que extrair desse texto alguma coisa que vai nos fazer crescer e viver o que a gente tanto quer. Eu coloquei aqui nesse dia de hoje, que eu não escrevo muito tema, mas eu coloquei aqui, colocando o diabo para correr. Foi o que eu escrevi aqui. Porque é o que a gente mais quer nessa vida. É o que a gente mais deseja nesses dias de hoje. É que o diabo vá para longe de mim. Só que o apóstolo, o irmão de Jesus, Tiago, escrevendo, ele vai dizer o seguinte. Vai lá no capítulo 4, verso 1. Ele pergunta: da onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? E ele mesmo responde dizendo: porventura, ela não vem de vocês? Ela não vem do desejo de vocês? Ela não vem do deleite de vocês, que guerreiam entre vocês? Sabe de onde vêm as confusões da nossa vida? Ela vem da minha pessoa e ela vem da sua pessoa. Aí eu começo a colocar o que eu tenho, você começa a colocar o que você tem, aí nós começamos a criar dentro de vós uma confusão eterna. A Bíblia diz que nós vivemos uma guerra, irmãos. O pior problema nosso é que a gente ignora que existe uma guerra espiritual. A nossa carne, ela é boa ou ela é má? A nossa carne, ela é má. O desejo da nossa carne é má. Tanto é que ninguém vai para a escola aprender a errar. Não existe escola do erro. Coloquei meu filho na escola para ele aprender a mentir. Coloquei meu filho na escola para ele aprender a ser dissimulado. Mas você vê uma criança de 2 anos sendo dissimulado. Ela quebra uma coisa, ela sai disfarçando. Ela quebra e já vem falando: não fui eu. E quem foi disse para ela: quando você fizer algo errado, seja dissimulado? Ninguém. Porque nós temos uma natureza que foi gerada sobre o pecado natural, que é a desobediência contra Deus. E a gente às vezes não entende que existe uma guerra. E quando você não aceita que existe uma guerra, você não se prepara. Lembra de Davi? Em plena guerra, os reis tinham que ir para a guerra. Davi decide ficar em casa, descansando, tranquilo. E quando é tempo de guerra e você fica tranquilo, você vai pecar. O diabo vai tentar te matar. E existe um texto que a gente, quando lê ele, tem que entender o que ele está falando. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 5. E o versículo número 17, quem achou, diga amém. O texto bíblico diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que nós temos que entender? Que o corpo humano do Valdomiro, ele vai ser contra tudo o que o espírito quer. E quem ganha uma batalha, irmãos? É quem é mais forte. Existe um provérbio americano que se diz: eu tenho dentro de mim 2 feras, o bem e o mal, e elas brigam todo dia. E é feita uma pergunta: mas quem ganha a guerra? E ele diz: aquele que eu alimento melhor. Se você alimentar bem a sua carne sempre vai vencer. Porque perceba o texto, a briga é para que você não faça o que você quer. Então, fraco espiritualmente, eu vou saber que estou errado, mas vou fazer mesmo assim. Fraco espiritualmente, eu sei que eu estou desagradando a Deus, mas eu vou fazer mesmo assim. E é preciso entender que temos que se preparar para essa guerra espiritual. Temos se preparado para essa guerra?
Temos alimentado o nosso espírito, temos alimentado a nossa vida com Deus, a vida de oração, de jejum, de leitura, de comunhão, de participação, de evangelização. O que a gente faz para Deus, irmãos? O texto diz que há uma guerra. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Aí mesmo no texto que você está, no versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade, o desejo da tua carne. Só que hoje, no mundo de hoje, por exemplo, a pessoa chega na igreja hoje, ela fala assim: por que vocês não podem beber? Onde está escrito na Bíblia que não pode beber cerveja? As pessoas querem pecar. Aonde está escrito na igreja, na Bíblia, que não pode cheirar cocaína? As pessoas querem que esteja escrito assim: não cheirarás cocaína, não beberás cerveja. E ignoram tudo que está escrito, que proíbe o uso, toda a prudência, todo o cuidado de Deus. Mas ignoramos o que está escrito aqui. Quem anda em espírito, ele consegue fugir dos desejos da carne. Ele vai dizer que nem o apóstolo Paulo: se comer carne, escandaliza o meu irmão. Eu, não sei você, mas eu, Paulo, não vou comer mais carne. Alguém ia dizer assim: que radicalismo! Não, não é radicalismo não. É que eu tenho uma função de levar as pessoas a Cristo e não afastá-las de Cristo. E o texto vai dizer bem claro: anda em espírito. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer o quê? Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa guerra espiritual só é vencida quando eu e você se enchemos do Espírito Santo de Deus. Porque a tua carne é má, a minha carne é má. Mas quando o Espírito Santo entra, que ele transborda as nossas ações, elas já não são mais nossas, mas elas são guiadas pelo Espírito Santo. Se alguém está em Cristo, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos nessa noite entender que da onde vêm as guerras? Elas vêm dos meus desejos. É o que Tiago está falando. Irmãos, da onde vêm as fofocas? Da onde vêm as intrigas? Da onde vêm os rancores? Da onde vêm os males entre nós? É de nós mesmos. Você e eu pecamos quando falamos o que não vimos, quando comentamos o que não precisava comentar, quando observamos quem não era para observar, porque a nossa carne é má. Todo mundo quer dar a sua opinião, mas quem é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe o que falar, ele sabe o que olhar, sabe o que comentar. E o texto vai dizer: da onde vêm as guerras entre vocês? E às vezes nós vemos só o resultado, não é isso? Nós vemos igreja brigando com igreja, pastor brigando com pastor, filho brigando com não sei o quê. Isso tudo a gente vê adultério, mas aonde começa tudo isso? Aonde começa tudo isso? Abra sua Bíblia, porque Jesus disse aonde começa toda essa confusão. Abra aí, Mateus capítulo 15, versículo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo número 15, o versículo de número 19. Palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem achou, diga amém. O texto vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos, procede as mortes, procede o adultério, procede a prostituição, procede os furtos, procede o falso testemunho, procede a blasfêmia. E são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contaminam o homem. E ele está falando de religiosidade.
Os fariseus estavam todos irritados. E aí eu vou usar os termos nossos hoje. Veio sem terno e gravata. O irmão está sem terno e gravata. Mas, gente, o que tem a ver o terno e gravata? Como está o coração dele? Porque nós invertemos a ordem. Não importa como está seu coração, importa como está sua aparência. E aí julgamos pessoas pela aparência. E somos enganados por quem está mais bem vestido. Quando é que a gente se decepcionou? Quando a gente considerava homem de Deus e não era homem de Deus. Considerava a mulher de Deus e não era mulher de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte: ei, meu irmão, a bagunça não começa fora, a bagunça começa dentro. Por isso eu e você nessa noite tem que falar para o Senhor: me enche. Eu não quero saber você, mas eu vou pedir nessa noite: me enche do teu Espírito, para que eu possa ser conduzido por Ele. É só assim que eu e você vai vencer. Porque essa guerra começa dentro de nós. O texto é muito claro, irmão. Da onde vem? Da onde vem esses mal aqui, ó? Vem do coração. E às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, o mundo. E aqui eu quero deixar uma observação também. Ah, se Deus só quer ver o coração, vou ver. Não, não. Quem é cheio do Espírito Santo sabe o que vestir. E escuta isso aqui, para quem é homem e para quem é mulher. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não põe uma roupa para ser sexual. Mas ela vai se vestir bem. Ela vai se cuidar. Um homem espiritual, ele não vai pôr uma roupa para que alguém olhe e diga: oh! O problema é que invertemos a ordem, só isso. Mas a decência convém à casa do Senhor. A roupa decente, o comportamento decente, quem é cheio do Espírito Santo tem. Só que Jesus diz: olha, não fica só preso a uma coisa visual. Para com essa religiosidade de pensar coisas que não contaminam ninguém. O coração contamina. Porque é daqui que começam a nascer os maus pensamentos. Não fica a cara de fulano? Por quê? Eu não sei. Então para que você está falando? Guarde para você, vá orar, vá pedir a Deus perdão. Só que a gente tem a necessidade de expor o que a gente quer falar. E o que a gente quer falar sem direção do Espírito gera confusão. Você já pensou eu comentar com alguém? Não foi com a cara do pastor José. Aí a pessoa vai já dá um giro, vai ali e fala: oi, Janaína, o pastor falou que não foi com a cara do pastor José, não. Aí a Janaína deu uma volta, falou para o Walter. Aí o Walter deu uma volta, falou para o irmão Ismael. Aí o irmão deu uma volta, falou para a irmã Flora. Aí a irmã Flora deu uma volta, falou com a Kécia. Aí a Kécia deu uma volta, falou com o Sérgio. Pensou? Aí quando vocês veem eu chegar na igreja, eu falo: ô, pastor Josué, que bênção, você é um prazer. Eu falo: oxe, esse pastor aí é falso, hein? Acabou de falar. Perceba, da onde vem a confusão. Só que eu só não vou falar conforme a minha carne se eu estiver cheio do Espírito Santo. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Se eu me encho do Espírito, irmãos, eu não fico em confusão, eu não fico em intriga, eu não fico em fofoca, eu não falo o que não devo falar. Só que nós temos ignorado o conselho de ser cheio do Espírito. Às vezes quando alguém me pergunta: por que não pode beber? Porque está na Itália, né? Os irmãos sabem como funciona a cultura. E eu explico por que não pode. E a pessoa até entende. Mas ela diz: mas nós estamos na Itália. Alguns brasileiros até dizem: é cultural. Falei: meu filho, você cresceu no Brasil, não é cultural não. É cultural? Não é. Se você nasceu aqui na Itália, desde criança, na hora do almoço, você toma uma cálice, ok, isso é cultural, eu aceitaria. Agora o cara vem para a Itália com 40 anos, chega aqui e diz: oh, aqui pode beber vinho, é cultural. Aí nós vamos ver crentes embriagados. Os conselhos bíblicos são para que a gente se encha do Espírito. Eu nunca vi ninguém chegando e falando assim: pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Ô pastor, eu preciso ser cheio do Espírito. Não. Por que não pode beber? Por que não pode ir para balada? Por que eu não posso fumar? Por que eu não posso beber? E tanta coisa do mundo. Pergunte: como é que eu faço para me santificar? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Como é que eu faço para Deus me tirar essa tristeza da alma? A Bíblia diz
que nós temos que ser cheios do Espírito. E aí, o que acontece com isso? Entenda uma coisa, se você está sendo vencido pelo pecado, você está servindo a Satanás. Por isso que eu disse no começo, está todo mundo dizendo que não tem como, o pastor, para, não tem jeito, vai todo mundo ficar pecando e se arrependendo, pecando e se arrependendo, pecando e se arrependendo. É fase, pastor, a vida vai ser assim. Não é assim, não está escrito assim. O diabo não tem poder, Deus tem todo o poder sobre ele. E nós estamos dando trela para o diabo. Abra sua Bíblia para você ver o que disse Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 19. Veja o que Pedro vai dizer. Ele está falando dos falsos mestres, né? No versículo 19 ele diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Acharam? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Escute, porque de quem alguém é vencido, do tal ele se faz servo. 2 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 19. Aquilo que me vence, eu vou ter que servir ele. Se o que está me vencendo é o pecado, eu nesse momento estou sendo servo do pecado. E o que Tiago falou, irmãos? O que Tiago falou no capítulo de número 4, verso 2? Qual que era o problema dos irmãos? Qual que era a confusão? Primeiro Tiago diz, a confusão, ela está vindo de vocês mesmos. É dos desejos. Ele não falou isso? É dos seus desejos. E o que acontece com os desejos humanos sem direção de Deus? Versículo 2: vocês cobiçam e vocês não têm nada. Vocês são invejosos, vocês são cobiçosos e vocês não alcançam nada. Vocês combatem, vocês brigam, vocês guerreiam e vocês não têm nada. E aí ele dá um detalhe aqui, e vocês não têm nada por quê? Porque não pedes. Paulo, quando escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo, no capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer para os irmãos coríntios: eu não posso falar com vocês como se vocês fossem crentes. Vocês não são crentes. Se fosse hoje, né? Tem uma moda aí. Vocês não são crentes, não. Não tem uma moda de falar agora? Não é crente, não. O que Paulo vai dizer? Abra aí sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3 e o verso 3. Porque esses irmãos que Tiago está se referindo, ele estava tendo uma atitude carnal. E a atitude carnal vai ser demonstrada quando eu e você fazemos isso aqui, Acharam? Porque ainda sois carnais. 1 Coríntios 3:3. Pois, havendo entre vocês contenda, dissensão, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? É uma pergunta dele. Quando tem isso no nosso meio, irmãos, não se iluda. Quando nós estamos com essas coisas, nós estamos sendo carnais. Às vezes você vai conversar com o irmão e você vê que ele é carnal, porque ele já fala, não, tem que tornar. Não. Calma. O espiritual diz, já orou? Vamos orar um pouco? Não, porque já oramos. Porque, irmão, se a gente não compreender isso, nós vamos agir como pessoas 100% carnais. Ele chega a dizer aqui, vocês estão agindo segundo os homens. E aí ele diz uma coisa, aí a gente nem ora. Sabe por quê? As pessoas estão vindo para a igreja, e vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem a família toda desviada, ou não crente, por exemplo. Então, se eles não aceitaram Jesus, toda a família vai para onde? A gente tem medo de falar. A gente tem medo. Se eu estou sem Jesus, se eu não aceitei Jesus, se eu morro, tem medo de falar. A gente tem medo, eu sei disso. Está escrito, mas a gente tem medo. A gente não quer confirmar o que a Bíblia diz, não. Às vezes você pergunta para as pessoas, Deus fez o quê? Homem ou mulher? A gente fica assim. A Bíblia criou macho e fêmea.
Quem criou? A gente fica com medo de falar. Mas o texto é muito claro. O texto é muito objetivo. Se você lê o texto com sua mente, esses irmãos não estavam nem orando. Por causa das brigas, a gente para de orar. Aí a gente vem para o culto, continuando o exemplo. Em vez de eu orar pelo meu parente, que está desviado, em vez de eu chegar aqui e dizer: Senhor, eu vim te louvar, eu preciso de um socorro. As confusões são tantas, a carnalidade é tanta, que em vez de adorar a Deus, eu fico olhando roupa, fico olhando sapato, fico olhando quem cantou bonito, quem cantou feio, fico olhando quem não veio, para comentar que não veio, faz tempo que não vem, eu não ligo, mas não vem. Ficamos olhando tudo. Aí ele diz: vocês não recebem, sabe o que? Vocês não estão nem pedindo. Aí quando nós estamos carnal, até a oração que a gente vem fazer é errada. Aí ele diz: vocês não pedem. E quando pede errado. Pede para gastar nos seus próprios deleites. Ô Senhor, me abençoa, que aquela irmã tem que ver que eu venci. Ou não é assim, irmão? Irmãos, veja o que está acontecendo no mundo. Veja os hinos que estão sendo compostos. Veja as letras de antigamente. A gente chegava no culto, a gente cantava: bom, estamos aqui louvando a Deus. Hoje a gente vem e diz: eu vou vencer, você vai ver, eu vou vencer. Eu não sei que você tem que entender que você vai vencer, mas não tem que vencer humilhando, não tem que vencer sufocando. A tua bênção não tem que ser para humilhar ninguém. E ele vai dizer para os irmãos: vocês pedem errado. Vocês pedem para gastar nos deleites. Irmãos, a oração não é um balcão onde você pede o pastel de carne. A oração não deveria ser oração para ter dinheiro, para viajar o mundo. A oração devia dizer: Senhor, me usa como instrumento nessa nação. Me usa, tira de mim o meu ego, tira de mim a soberba, tira a minha carne, tira esse meu desejo pecaminoso. Porque você pode fingir que é santo, mas a tua mente diz: em vez em quando você está pecando. E por isso nós temos que orar. Aí nós fazemos o que o escritor, o Eclesiastes, vai dizer. Como disse Salomão, a gente começa a apresentar sacrifício de tolo. Abra sua Bíblia para você ver qual deveria ser o comportamento quando entrássemos na igreja. Eclesiastes, capítulo de número 5. Veja o texto que nos ensina, que nos orienta. Quem achou, diga amém. Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazes mal. Não te precipites com a tua boca. Olha o conselho, irmãos. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quanta gente que não está aqui hoje veio aqui e falou: eita, que eu tô que tô, conta comigo, Deus! Cadê você? Que está em casa aí, quantos já falaram? Conta comigo, Senhor. Cadê você? Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. A gente tem que pedir a Deus essa direção. Porque os irmãos, quando o Tiago escreve... Não, por que é oração? A gente tem orado aqui essa semana. Segunda de manhã foi bênção. Segunda à noite, bênção. Ontem de manhã, bênção. Ontem à noite, bênção. Hoje de manhã, bênção. Daqui a pouco nós vamos orar de novo. E bênção. A oração é um lugar de bênção. Esse povo estava fazendo a oração um lugar de maldição. Estava orando para os seus próprios deleites, para resolver as confusões que eles arrumaram, para corrigir as palavras que eles disseram errada.
E aí começamos a fazer um sacrifício de tolo. A gente vem na igreja, não guarda a nossa boca, não guarda o nosso pé, fica querendo falar, ao invés de querer ouvir, ao invés de abrir o coração e dizer: fala comigo, Deus. Salva quem eu preciso que seja salvo. Ajuda-me nessa noite. Precisamos nessa noite entender que nós estamos caminhando numa ideia para vencer e mandar o diabo embora. É isso que nós estamos falando nessa noite. O objetivo final vai ser esse. O diabo vai sair da minha vida e da sua vida de forma literal. O texto que nós lemos vai dizer que eles fizeram essas orações mundanas e fizeram de Deus um simples serviçal. E Tiago diz que quem faz isso? Aí ele chega no versículo. No original não tem adúltero e adúlteras. Está escrito só adúlteras. Porque a ideia que Tiago tinha quando escreve o grego era dizer para os irmãos: quem se comporta assim é igual a uma mulher adúltera, que desrespeita o seu compromisso, que não aceita o poderio do seu marido sobre ela. E se comparando, nós somos o que de Cristo? Noiva. Agora me pergunto por que a noiva está saindo com tanta gente. Isso aqui deveria fazer a gente orar um pouco mais. Talvez teríamos que acabar com os cultos, fazer culto de leitura e oração. Pronto. Mas ninguém vai pregar, não, lê a Bíblia. Vocês não estão precisando mais ouvir homem falar, não. Lê a Bíblia. Passa 1 hora orando, depois vocês passam 1 hora lendo a Bíblia. Mas lendo assim? Lendo em consagração, lendo em jejum, lendo em reverência. Porque senão nós vamos perder o fio da meada. Ele diz: então, meu irmão, vocês são adúlteros e adúlteras. E entenda uma coisa, que hoje está na moda. Não tem duplicidade não, ou é crente ou não é crente. Biblicamente não tem. Olha o que ele vai dizer, versículo de número, volte lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 4. Acharam? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe, irmãos, o que a gente mais vê hoje, e o que às vezes é pressionado para quem prega, é você ter uma mão dupla, no sentido de: eu posso viver as duas coisas. Eu posso ir na igreja e ir para o baile. Eu posso ir para a igreja e mentir. Eu posso ir para a igreja e adulterar, e falsificar, e tantas coisas erradas que a gente não deveria fazer. Eu posso ir para a igreja e fingir para o meu patrão que estou doente, e levar um certificado lá de atestado falso. Eu posso ser patrão e enganar meu funcionário, dizer que ele não trabalhou bem, descontar dele só para mim ter um lucro. Existem pessoas que querem fazer do cristianismo paliativo, vamos chamar assim. Paliativo é quando você tem algo que resolve por pouco tempo. Pessoas que vão vir aqui só no dia mau. Pessoas que fazem da igreja só um escape. Quando estiver tudo bem, eu não preciso ir. Quando der um aperto, eu corro. Mas o Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho é uma vida. É um posicionamento. E aí ele vai dizer de forma muito clara que não dá para você viver os dois caminhos. Mas tem gente querendo dizer que prova: eu vou para a balada, eu fumo, eu bebo, eu minto e Deus me usa. Tem tudo isso acontecendo hoje. E a gente tem que orar, porque isso é o espírito do anticristo que já opera entre nós. Abra sua Bíblia para você entender que não existe meio crente. Você pode se achar que é, que nem eu posso dizer aqui assim: eu sou médico. Janaína vai fazer uma cirurgia. Filha, Deus falou comigo, eu tenho que operar você. Não vá no médico, eu sou um médico. Ela vai deixar eu operar? Fala: pastor, você está doido, pastor? Você estudou onde? Não, Deus me deu uma revelação, filha. Eu sou. E tem muita gente fazendo isso com o cristianismo. Ele diz que é, mas ele nunca lê Bíblia.
Ele nunca ajudou ninguém. Ele nunca proferiu palavras com intenção de ajudar, sempre com intenção de interesse, ser visto, ser divulgado, ser reconhecido. Mas quando você abre a Bíblia em 1 João, capítulo de número 2, o versículo de número 2, versículo número 15 e 17. 1 João, capítulo de número 2. Eu falei 2, não, é 1 João 3, irmãos, perdoem. Acharam? E o versículo é o 9 e o 10. Quem achou, diga amém. Amém. Qualquer que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça, qualquer que não pratica a injustiça e não ama o seu irmão, ele não é de Deus. Aí eu digo que sou de Deus, não amo meu irmão, não pratico justiça. Aí como é que eu falo? Ninguém pode me julgar. O Evangelho não é o que você sente, é o que está escrito. O Evangelho não é o que eu penso, é o que está escrito. E o texto ele é muito claro. Abra sua Bíblia, quero ler também o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Todo mundo sabe o que está escrito. Quem achou, diga amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar. Aqui está uma coisa, irmãos. Sabe o que é experimentar? É isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa água, não estão? Ela está mudando alguma coisa na vida de vocês? Não. Todo mundo aqui sabe que é água, mas não está mudando nada. Mas eu experimentei. O texto não diz para você saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto diz que se você não se conformar com o mundo, o que é isso? Se você se entender que você é um cristão, você vai experimentar. Quer dizer o quê? Na sua vida vai ter milagre, na sua vida vai ter santidade, na sua vida vai ter paz, na sua vida vai ter alegria. Mas o problema é que a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a gente não quer deixar o mundo. A gente quer ser conforme o mundo e a gente não pode. Por isso nessa noite não se iluda, não existe dois evangelhos. Não existe crente aqui e crente lá. Se você hoje diz que é crente e está amando o mundo, existe uma coisa que João escreveu. 1 João. Agora a gente lê o que eu acho que eu já tinha falado antes. Mas a gente lê 1 João capítulo 2, verso 15 e o 17. É isso mesmo. Acharam? Não ameis o mundo. Escute. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não... Isso é Bíblia. Não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E quanto, irmãos, perceba o mundo que a gente vive. A pessoa sai da loja com o carro e vê uma carreta chegando e fala: qual que é aquele carro? Fala: é um modelo novo desse. Ele já fica chateado com o carro que ele comprou.
Fala, puxa, podia ter esperado um pouco mais. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os desejos estão sobressaindo. E é o mundo que faz isso. O mundo vai colocando sobre nós, não, igreja não tem que ter regra não. Igreja tem que ser de paz. Igreja tem que trazer alegria para viver na terra. As pessoas não querem mais. Irmãos, isso você vai ter que entender que é no mundo inteiro. Faça um culto chamado culto da vitória. Vem pessoa de todo lugar. Elas vêm de ônibus, elas vêm de a pé. Mas qual é a maior vitória do que ter o Espírito Santo dentro de você? Qual que é a maior vitória de saber que você é salvo em Cristo Jesus? Qual que é a maior vitória de ter um casamento abençoado? Qual que é a maior vitória de ter irmãos com paz no coração? Só que nós estamos amando o mundo. E ele diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí Jesus em Mateus 6:24 diz uma coisa: ninguém pode amar dois senhores. Ele vai falar das riquezas, mas a frase que eu quero que você lembre é Jesus que está falando. Ninguém pode servir dois senhores. Ou você é crente, ou você não é crente. Pastor, eu estou em processo. Amém, Deus sabe de todas as coisas. Agora, quanto tempo dura um processo de um crente, biblicamente? 3 anos. 3 anos são tempos. Antes de 3 anos você é um neófito, a Bíblia diz. Antes de 3 anos você não pode fazer nada da igreja. É o conselho bíblico. Se alguém aceitar Jesus hoje, tem que esperar 3 anos para ele tomar um cargo de responsabilidade. Você não pode pegar uma pessoa que tem 3 anos e pôr como pastor. Você não pode pôr como chefe. Está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque se der tudo certo, sabe o que ele vai dizer? Eu sou demais. Se der tudo errado, sabe o que ele vai fazer? Eu não presto. E não é isso. Jesus fica quanto tempo com os discípulos? 3 anos. Para não deixar nenhum neófito. Só que as pessoas não querem mais cultos que ensinam a não ser neófitos. Eles querem cultos que ensinam a ser prosélito. Eu sou da igreja. De onde é a sua igreja? Não sei. O que ensina a sua igreja? Não sei. Qual que é a doutrina da sua igreja? Não tem. Quem falou que não tem? É que eu não sei. E quando eu escuto, não me agrada. Então eu não quero saber. As pessoas estão vivendo esse tempo. Só que o texto diz que eu e você tem que ficar atento, que não dá para servir dois senhores. Jesus, se você abre a Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 30, ele diz o seguinte: quem não é comigo... Isso aqui eu fico pensando às vezes. Se você não concorda com o que Jesus fala, você é contra Jesus. E aí Jesus fala para não fazer sexo antes do casamento, para não abandonar a esposa. E tá um monte de gente fazendo sexo antes do casamento, abandonando a esposa, abandonando o filho. E entenda aqui, ignorância. A Bíblia diz o seguinte: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque tem gente que quer aprisionar as pessoas também no erro do passado. Cuidado. Errou. Se arrependeu, continua. Só que o texto nosso, nessa noite, nós temos que entender o que ele está dizendo. E ele vai continuar. Volte lá na Epístola de Tiago, capítulo 4. Versículo de número 5. Ele diz que o Espírito, ele tem ciúme de nós. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante com os irmãos. Abra sua Bíblia aí para a gente falar sobre isso. Que eu quero que Deus fale com você. Que hoje, quando eu orava a Deus, eu me sentia constrangido com isso que Deus falava comigo. Eu não sei se você sentirá a mesma coisa. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19 e o versículo 20. E eu vou dizer literalmente aqui nessa noite o que o Espírito Santo disse para mim hoje. Acharam? Ou não sabeis que o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
A Bíblia diz que isso daqui, ó, é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em mim. E a Bíblia chega a dizer que quem destruir o templo será destruído. Aí a gente não se preocupa muito com isso. Se a gente nesse culto aqui agora passar uma imagem aqui imoral, qualquer imagem imoral aí, eu vou embora dessa igreja. Se eu estou aqui agora como membro e o pastor está com uma imagem imoral ali, eu falo, oxe, na casa de Deus, uma imagem moral na casa do Senhor. Mas por que aqui não pode ter e aí pode ter? Porque no templo do Espírito pode entrar tudo. Isso daqui a gente tem que orar um pouco. Porque se o templo estiver cheio e esse estiver vazio, nada acontece. Só que a gente não está preocupado com esse templo. A gente às vezes está preocupado com esse. Porque nesse as pessoas me elogiam. Os irmãos de casa falam, que boa mensagem, não sei o quê. Mas e esse? Como que está o teu templo nessa noite? Como está o teu templo? O que está entrando dentro do teu templo? O que está entrando nos ouvidos? O que está entrando pelos olhos? O teu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E ele diz, olha, esse Espírito tem ciúme. É exclusiva a coisa. Para de brincar. Aleluia, glória a Deus. Chega em casa, vou nem falar as letras, que as letras das músicas que os jovens escutam hoje não pode passar, a gente não pode ouvir. Estamos preocupados com a aparência ou não estamos? Estamos ou não estamos? Se entrar uma mulher nua aqui agora, misericórdia, na casa de Deus, mas ela está entrando na casa do Espírito Santo. Isso daqui a gente não se preocupa, irmãos. A gente não se preocupa. É por isso que a gente vai tendo fraqueza. É por isso que a gente vai tendo o demônio dominando a gente, sufocando, oprimindo. Mas ele continua e ele vai dizer o seguinte, abre lá. Deus, ele vai resistir ao soberbo. Sabe o que é soberbo? Eu me viro, eu consigo, eu faço, eu consigo ser santo, eu consigo fazer acontecer. Mas diz que ele dá mais graça para quem? Para o humilde. Sabe o que é humilde? É aquele que olha para si, sabe quem é, olha para Deus, sabe quem é, e diz, me ajuda, me ajuda, me enche do teu Espírito. O conselho de Jesus em Mateus 11, 29 é qual? Aprenda de mim, manso, humilde. Aí tem cheio de crente, de manso não tem nada, brigão, arruaceiro, confusão toda hora. Humildade? E humildade não é se vestir que nem pobre. Tem gente que confunde. Chegou arrumadinho, é humilde. Tem muito pobre aí que não tem humildade nenhuma. Ser humilde é reconhecer quem você é. E se você aprende com Jesus, você sabe quem você é. E você sabe quem ele é. Aí você sabe se comportar diante dele. Porque diante do teu patrão você sabe se comportar. Porque você sabe quem é o patrão. Quando você entende quem é Cristo, quando você entende quem é o Pai, você vem diante dele com simplicidade de coração. Vamos orar nessa noite, irmãos. Vamos pedir ao Senhor para que a gente não tenha essa vida meio cristão. Não sei se poderia dizer assim, meio cristão. Aqui vai ser tudo bem, lá fora é mundo, gente. Como alguns dizem, não confunde não, aqui eu sou, lá eu sou. Tome cuidado, por favor. Nós estamos aqui falando de como mandar o diabo embora.
como mandar o diabo embora, fazendo uma campanha. Mentira. Mentira. Irmãos, bebe esse copo de água aí na sua casa que o diabo vai embora agora. Mentira. Mentira. E é isso que incomoda a gente. O povo prefere pegar um copo d'água e beber do que se santificar. O povo prefere deixar no altar 1.000 euros, 1.000 dólares, 1.000 reais, do que se santificar. Só que aí o texto de Tiago vai trazer a visão real. E é aqui que eu queria que você meditasse bastante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E então ele fugirá. Essa que é... Eu não sei você, eu tenho orado muito porque assim, eu não quero perder tempo, irmão. Não sei você. Está ficando difícil ou não está? Está difícil. Os princípios bíblicos estão sendo taxados como conservadorismo. É uma briga. Se você falar que é qualquer coisa desse mundo, eu faço sexo com cachorro, alguém diz, ai que belo, aí você fala, eu sou um conservador da palavra, aí, eita, religioso. Ser crente hoje dá nojo para as pessoas. E isso é bom porque Jesus disse, vocês serão odiados pelo meu nome. Se alegrem quando isso começar a acontecer, porque é grande o vosso galardão. E nós temos perdido às vezes essa alegria. Está ficando difícil. Mas ele disse aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sabe o que é se sujeitar? É você tomar uma atitude voluntária. Não é ter um capacho de você dizer, tem que ir para a igreja. Por exemplo, pega um filho aí, tem que ir para a igreja. Ele não está se sujeitando ao pai. Se sujeitar é olhar para o pai e falar, pai, eu vou fazer o que o Senhor quiser. O que é que o Senhor quer que eu faça? Quer que você vá para a igreja, filho? Então eu vou para a igreja, para com alegria. Se sujeitar a Deus é olhar o mandamento de Deus e falar, eu me submeto de livre e espontânea vontade ao mandamento do Senhor. Jesus, quando vai fazer, isso aqui você tem que entender, irmão. Não tenta socar Jesus em ninguém. Não quer, filho? O problema é seu. Não quer aceitar Cristo? Ok. Mas ele diz, quem quiser. Escute isso que é muito importante. Quem quiser. Às vezes a gente está querendo, não, irmãos, seja livre. Está no tempo aí de campanha, quer votar em Lula? Vote em Lula, seja livre. Mas sabe que tem consequências para você. Faz o que você quiser. Não é isso que o Salomão disse para os jovens? Ô jovens, faz o que vocês quiserem, tá bom? Tudo que der na telha, faz. Só que, se lembre, Deus vai trazer a julgamento tudo. Aí já dá uma travadinha, né? Tudo. Até as mensagens do WhatsApp, tudo. Oremos nessa noite. Se sujeitemos ao nosso Senhor nessa noite, porque tem uma sequência o texto. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí faz a campanha, mas não se sujeita a Deus. O que adianta a campanha? Perda de tempo, sacrifício de tolo. Leva lá em casa, ora por mim. Vamos lá orar. A gente ora. A pessoa não se sujeita a Deus, não consegue resistir. Você só vai conseguir resistir quando você estiver perto da cruz. O que Jesus disse? Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e faça o quê? Vá para casa? Não. Me siga. Ande por onde eu ando. Vá onde eu vou. Porque o diabo não tem medo de mim e de você. Mas quando ele vê a cruz de Cristo, quando ele vê o sacrifício de Cristo, aí ele diz, ali eu não posso me aproximar. Sabe o que Pedro escreve em 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, ele está em derredor. Sabe o que é isso? Ele está nas beirinhas, ele está buscando quem possa tragar.
Sóbrio quer dizer autocontrole. Sabe quem dá autocontrole para nós? Não é conhecimento bíblico. Porque os caras que mais pecaram eram os que tinham mais conhecimento bíblico. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, uma das suas qualificações, o autocontrole. Cheio do Espírito Santo, você tem vontade de fazer coisa que não deve, mas cheio do Espírito Santo você tem autocontrole e diz: eu estou submisso ao meu Deus, e isso não é vontade do meu Deus, então eu não vou fazer. E alguém diz: mas você é bobo. Não, eu sou cristão. Nós precisamos nessa noite entender que para mandar o diabo embora, eu tenho que me submeter ao Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Vamos ler um texto para que a gente possa, de forma muito completa, muito clara, como é que eu posso resistir ao diabo? Efésios capítulo 6 e os versículos de número 11 ao 18. Quero ler tudo para que a gente fique muito informado nessa noite. Quem achou, diga amém. Efésios capítulo de número 6, os versículos de 11 até o 18. Vamos ler? Posso ler? Diga amém. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firmes contra quem? Contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Olha aqui, não é teu irmão, não é teu vizinho, não é. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Aí agora, o que é essa armadura? De forma muito rápida para ganhar tempo. Primeiro, verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação e a palavra. É isso que vai fazer você vencer. Não é fazer campanha. Isso aqui eu não estou falando que você não deve fazer campanha. E seja inteligente, pelo amor de Deus. Quer fazer uma campanha? Faça. Mas desde que ela tenha princípios bíblicos. Desde que você esteja sujeito a Deus. Desde que a sua vida esteja baseada no que Cristo diz. Sabe quando Jesus estava lá em cima orando? Ele expressou a vontade dele. Expressa a sua vontade para Deus, irmãos. Se for possível, passa de mim, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Você está sujeito a Deus. Se você está, você vai ter força para resistir o diabo. E quando você resiste ele vai embora. Sabe o que é resistir ao diabo, irmãos? É as artimanhas dele. Às vezes o diabo vem e na hora do culto ele manda uma visita na sua casa. Resistir ao diabo é dizer: ó, você chegou num horário ruim. Mas faz tempo que a gente não se vê. Não, mas a gente se vê amanhã. Agora é o horário do meu culto. A gente não resiste mais nada. Tudo tira a gente do propósito de Deus. Se a gente fizer um propósito de oração e alguém chamar para uma festa, a gente cancela o propósito de oração e vai para a festa. Ou não é assim? Seja sincero. Como que a gente vence o diabo? Como que a gente vence se a gente não vestir essa armadura? É uma ordem. Após eu me submeter a Deus, eu vou resistir. Após eu resistir, o que acontece? Ele foge. Quer dizer o seguinte: aonde eu chego o diabo corre? Não. Aonde você chega ele vai tentar te tentar. Aí ele viu que não deu certo. E o texto usa uma palavra boa: fugir. Já viu alguém fugindo? Sai correndo. O diabo vai sair correndo de você. E aí a gente fica fazendo tanta coisa que Deus não pediu e não faz o que Ele pediu. Se sujeitar a Ele.
Senhor, o Senhor manda em mim. Qual que é a tua vontade? Fala. Quando a gente faz a vontade de Deus, o diabo vem, a gente está firme. A gente está com o Evangelho, a gente está com a verdade, com a justiça, com o Espírito Santo, com a palavra. Aí a gente faz que nem Jesus disse para Satanás: transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Se joga daqui. Mateus 4. Não tentarás o Senhor teu Deus. Me adora que eu te dou tudo. Só o Senhor teu Deus adorarás. Vai daqui, Satanás. E Satanás o deixou. Quer vencer o Senhor? Quer vencer o Senhor das trevas, o diabo, o inimigo da tua alma? Não fique fazendo campanha da água benta. Coloque a sua vida hoje em submissão. Aqui, ó. Sabe quando você entrou numa lanchonete? Os irmãos aqui que vão no MC Donald, os irmãos entram lá. Quem manda lá é você ou é eles? Você come o que eles querem ou o que você quer? É o que você quer. Só que a pessoa que vai te atender, ela não vai te dar o que ela quer. Ela vai te dar o que você pediu. É isso que a gente tem que entender hoje. Quem manda em nós é Deus. Essa é a soberba da vida. Quem manda em mim sou eu, pastor. Faço o que quero, do jeito que quero, na hora que quero. Aí o diabo vem e a gente não consegue resistir. Mas se você hoje se pôr debaixo de Deus e falar: manda em mim, Deus. Abra a sua Bíblia para me terminar, porque senão eu não vou conseguir terminar. Abra aí 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Quero ler só esse texto para nós ir embora para casa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7 e o verso 10. Acharam? Porque a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo, ela gera morte. Tiago, quando estava dizendo aos irmãos, ele disse uma coisa: que nós deveríamos chegar a Deus e Ele se chegaria a nós. Nós deveríamos limpar nossas mãos e nós deveríamos deixar o duplo ânimo e purificar o nosso coração. E ele disse que nós deveríamos sentir as nossas misérias e lamentar, e chorar e converter-se em pranto. E nós deveríamos se humilhar perante Deus para Ele nos exaltar. Perceba uma coisa que ele diz aqui: o filho pródigo está vindo. Quem vai atrás do filho pródigo? O pai. A Bíblia diz que o pai viu de longe. Quer dizer o quê? Se você está dentro de casa, trancado, você vê de longe? Não. O pai estava na varanda, estava em pé. Aqui diz: se achegue a Deus. Vá até Deus. Quando você for, Ele já está lá te esperando. É uma mão dupla. Agora a gente fica falando: não, se Deus quiser, Ele venha. O texto é bem claro: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E quando eu chego a Deus? Limpa a tua mão, limpa o teu coração e para de ser duplo. O que você fazia, você não faz mais. Não ande mais como andava antigamente. Que a gente possa hoje buscar essa força e pedir ao Senhor para que a gente possa mandar o diabo embora da nossa vida. Que a gente possa pedir ao Senhor, que a gente possa ir com humildade. Lembra da oração de 2 homens? Um disse: eu dizimo, eu oferto, venho na oração, venho no culto, eu prego. Aí o outro ficou lá na porta e disse: ó Senhor, eu sou tão pecador que eu não vou nem conseguir entrar no culto. Aí a palavra diz: quem saiu justificado? O soberbo ou o humilde? O humilde. Quer mandar o diabo embora da sua casa? Não precisa fazer campanha. Coloque isso aqui como manual da sua vida. E você vai ter resistência. E quando o diabo vir tentar você, permaneça. E ele vai fugir da sua vida, em nome de Jesus. Amém?